Olá, meus queridos cravos e rosas, tudo bem com vocês? Como de prometido, o segundo vídeo do dia de hoje. Bom, no vídeo anterior eu falei sobre o meu dom, né? E como que funciona. Esse vídeo é um vídeo que talvez seja difícil para alguns de vocês, porque fala de um tema que talvez tenha tabus ligados a esses temas, né? Temas que serão ditos nesse vídeo. Mas é importante a gente abordar com sinceridade, com humildade, né? Que a gente não sabe de tudo, mas dentro do meu conhecimento eu preciso abordar é, esse tema seriamente aqui para que eu possa ajudar mais pessoas, tá? E para que vocês tenham conhecimento que eu sei, ok? Bom, como eu disse, o meu dom é um dom ligado à frequência da minha voz, mas é um dom também ligado ao desbloqueio do mental da pessoa. Eu sempre falo, de sistema de crença. E falo também de num vocabulário que é muito ligado ao que o meu espiritual passa. Então, tem muitas coisas que eu falo que vocês não entendem, passa batido, como se fosse um idioma que vocês sabem algumas palavras, mas de uma frase, você pega uma palavra que você sabe ali e leva consigo, e o restante vocês isolam. Então, eu sinto muito isso aqui nesse canal. Mas, enfim, o que é importante é que todos vocês que estão aqui estão preparados para despertar espiritualmente e a consciência. Então, o sistema de crença, para mim, Natália, imagine assim o seu cérebro e cada gominho aqui que tem nele é um conceito sobre algo. Então, você olha esse navio aqui, você tem alguns conceitos sobre esse navio, ele ser grande, ele ser pequeno, ele ter aqui as velas rasgadas, ele ter aqui essas lamparinas, né? Você tem um conceito ligado à luz, a nuvem, por que que a nuvem está dessa cor, a essa lua aqui, né, com essa névoa. Então, vocês têm um conceito, quando vocês olham para essa imagem que está atrás de mim, vocês têm um conceito sobre isso, certo? Então, imagine que são esses sistemas de crença que você une e a hora que você olha, você entende essa imagem, ok? Eu acho que deu para entender. Quando vocês encontram o meu trabalho, vocês já caminharam no mundo muitos anos, e esse sistema de crença que vocês têm, que faz vocês olharem para essa imagem e ver essa imagem do jeito que ela é, e ler ela do jeito que ela é porque vocês têm um sistema de crença. Então, eu, Natália, eu olho para essa imagem, eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito bem com dia chuvoso. Tá vendo essa imagem aqui? Me faz bem. A maioria das pessoas não. Por quê? Tem associado nuvens carregadas a coisa ruim. Vai vir uma tempestade, vai vir uma chuva. E eu não, eu associo a uma lavagem que está acontecendo. Se está chovendo, é que algo está sendo limpo. É que a água precisa cair, que a gente precisa da água. Sabe assim? Então, isso sempre foi na minha vida. Então, o sistema de crença que eu tenho é um sistema como se fosse invertido. Por isso que eu acabo tendo êxito em coisas que a maioria das pessoas falam que não. É como se eu visse ali ouro, onde a maioria das pessoas acham que não tem, tá? É uma energia ligada a Plutão, que são os restauradores, tá bom? Ok? É assim que funciona. Quando a pessoa entra em contato comigo, primeiro, eu vou falar para ela fazer uma leitura. Ela vai fazer a leitura, tal, ela vai reclamar da vida dela material, que ela não tem isso, aquilo, e eu vou trabalhando com essa pessoa. Quando a pessoa
começa a falar, olha, eu acho que tem alguma coisa errada, eu preciso mexer com a minha energia, eu preciso não sei o que, sei que lá, sei que lá. Aí eu começo a conversar com a pessoa sobre o tipo de trabalho que eu posso fazer, né? Decretos, trabalhos espirituais, tudo que tem para ser feito dentro do meu conhecimento. Só que, a partir do momento que a pessoa fala, eu quero iniciar o processo, Natália, o processo começa. Independente do que você falou. Acordou financeiramente comigo. O processo começa. E o processo é o quê? É a morte da visão que você tem do mundo. E essa morte é dolorosa. É muito dolorosa. Porque uma coisa você tem que entender que se você chegou num restaurador, é porque você tá com falhas, tá? Como que um restaurador vai restaurar aqui? Entende? Tá vendo aqui a vela? Então, se eu sou uma restauradora, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar esse tecido, não é? Então, isso causa dor. E como que é esse processo? Quando a gente entra no processo de despertar espiritual, a gente morre várias vezes. E a maioria das pessoas que entram no processo geralmente são pessoas cheias de conceitos, valores e complexos. Então, esse cérebro da pessoa está entranhado de coisas, de arquétipos criados. Então, por exemplo, nuvem escura é ruim, esse navio é um navio fantasma, essa lua está estranha. Quanto mais crença a pessoa tem enraizada, nossa, é preta, é coisa ruim. Ai, olha, tem uma argola no nariz, é isso. Olha a boca dela, o tamanho que é, de preto, é isso, é isso, é isso, é isso. Quanto mais crenças a pessoa tem, quanto mais domesticada aquela frequência for, maior é a dor, tá? E quando eu falo de dor, é dor mesmo, porque você sai do mundo, você sai e você morre, tá? Para mim chegar até aqui, se vocês forem lá no Despertar 369 e pegar os primeiros vídeos que eu fiz, vocês vão ver, é outra pessoa. Por quê? Eu morri nesses 5 anos e meio várias vezes para chegar aqui aonde eu estou. Por quê? Um sistema de crença muito ultrapassado. Eu falo que é reptiliano. É o sistema da sobrevivência. Então, desde a infância, foi infiltrado ali um monte de crenças para que você fosse o espertinho. Sabe, espertinho? Ó, aquilo é isso, 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 isso. Para você saber ler o mundo, para você sobreviver. Só que esse sistema de crença, ele te prega a bunda no chão, tá? Porque você vira da massa e você nem sabe, entende? Então, quanto mais você tiver um sistema de crença enraizado, maior é a sua dor no processo de despertar. Maior. Eu vou contar para vocês coisas que já tem no canal Despertar 369. Teve um dia, uns 3 anos e meio atrás, que eu desligo assim do mundo, do nada, assim, eu desligo e fico em oração. Eu sempre fui assim, né? Não sei se é porque também eu fiquei muito doente, então a gente desliga do mundo, né? Nada que tá aí importa. O importante é a sua saúde, enfim. Eu lembro que eu estava em oração um domingo inteiro e eu fiquei naquela hibernação, assim, rezando, rezando. E é muito interno, meu. Eu abri depois, um momento, o celular e eu vi uma cena de uma mãe branca, defendendo os filhos pretos, num país e a pessoa xingando as crianças. Gente, eu juro por Deus, aquela cena que eu vi abriu um negócio no meu peito, assim, eu caí ajoelhado, assim, e eu chorava, mas eu chorava compulsivamente. E era uma dor, mas tão grande dentro de mim, assim, uma dor, uma dor.
e eu falava assim, com o olho fechado, mas eu sentia assim meu corpo pegando fogo, assim, e eu falava assim: vocês têm que libertar meu povo disso. Vocês têm que libertar meu povo disso. Não tem mais como isso continuar assim. E daí eu chorava, mas eu chorava assim, e era uma conversa minha, e era com uma entidade superior, era com Deus, com o Criador, era com alguém maior que eu. Mas a minha dor era tão grande de ver aquilo que aquelas crianças estavam passando, que aquilo ao mesmo tempo que me dava uma revolta muito grande, uma coisa ruim dentro de mim, sabe assim? Como uma coisa assim, misericórdia. Depois que eu tive esse choro, sentei assim e dormi, mas eu dormi um sono, mas um sono tão profundo, sabe? Eu acordei já era de madrugada e aonde eu trabalhava era onde eu trabalhava, né? Tinha o meu altar tudo assim, e eu levantei assim, os meus filhos achou que eu estava trabalhando, né? Porque eu inverno assim trabalhando. E aí eu levantei, só que daí eu levantei, eu já não tinha aquilo dentro de mim. Eu levantei mais leve, não vi mais o vídeo, mas eu levantei mais leve. Isso que eu estou contando para vocês, eu passei muitas vezes, mas muitas vezes. De eu estar atendendo assim, mas me dá um cansaço tão grande que eu tinha que ir dormir. Então, a maioria das pessoas que entram em contato com o meu trabalho e começam a ter o despertar de consciência, elas passam por esse ciclo. Tem momentos que são momentos de ira, de raiva. Você olha as coisas, você fica com uma raiva. Teve outro caso, para vocês entenderem. Eu estava fazendo um processo de meditação e daí meditando. E era da Patrícia Monteiro, que é uma pessoa que cria muita meditação, e eu já indiquei ela várias vezes aqui no canal. Quando eu estava muito conectada ao trabalho dela, eu ouvia muito. Só que eu comecei a perceber que, dependendo de qual meditação eu ouvia ali, eu passava muito mal. E quando eu não passava mal, eu ficava muito nervosa, porque minha energia é Marte, junto com Plutão. Então, eu sou o tipo de espírito que, se vocês acreditarem, é aqueles espíritos que vêm na matéria para fazer justiça. Então, são os guerreiros mesmo, são pessoas que têm um lado bom, muito bom, mas são pessoas que tiver que fazer outras coisas ruins, fazem, para trazer a justiça na matéria. E cada um tem um segmento. Tem os Krishnas, tem os Paz e Amor, e cada um tem o segmento. Por isso que eu trabalho com o Arcanjo Miguel, que é o príncipe da milícia celeste. Ele tem o exército dele. Quando o Arcanjo Miguel foi criado, né, Arcanjo Miguel, o significado é aquele que é como Deus na matéria. Ele foi criado para combater Lúcifer, entende? Ele foi criado para isso. Então, é um exército. O exército, ele trabalha como? Com bandeirinha? Não, não trabalha com bandeirinha de paz e amor, entende? Então, cada segmento no espiritual tem um departamento. E o meu departamento trabalha com restauração. Então, quando eu comecei a entender tudo isso na minha cabeça, eu comecei a ver que essas meditações, quando eu ia desbloqueando essas crenças em relação ao mundo, às coisas, eu ficava muito nervosa e chorava muito. Chorava, mas eu chorava, mas eu chorava. Mas é um choro, gente, vocês não têm noção. Na verdade, se vocês olhar os vídeos antigos, vocês vão ver meu rosto sempre muito inchado. E quando a gente está passando pelo processo, né? Dependendo das camadas que a gente tem, eu estou no processo, vou morrer no processo, mas dependendo das camadas de preconceito, de conceito, de estigma, de dogma, de não sei quê, de não sei que você tem, é profundo, então mexe com a sua aparência.
Então eu tava inchada assim, inchada, e os olhos assim, gente, mas vocês não sabem, é um choro, mas é um choro assim que, para quem já foi na cerimônia de ayahuasca ou santo daime, tanto faz, é aquilo ali que acontece, é uma expurgação. Então eu tenho aquele poder da ayahuasca normal. Dependendo do espírito que bate aí, a pessoa cai. E cai mesmo. Entende? É porque eu quero? Não, é porque eu entrei em contato com o mal que está ali dentro dela que tem que sair. Entende? Então é importante saber disso. Então, quando eu estava nesse processo, eu lembro que um dia eu tinha dentista para ir. E eu tinha feito a meditação 2 dias. E é assim, fiz a meditação hoje, 2 dias, 3 dias já vem o efeito. Gente, eu sentei na cadeira da doutora e eu comecei a olhar para ela assim, mas começou a me dar uma raiva, mas uma raiva daquele jeito dela falando que ela era perfeita, que o horário não sei o quê, sei que lá, sei que lá, sei que lá. Eu sei que aquilo foi me subindo um negócio assim, e eu comecei a falar bem ríspida com ela. Só que como eu já sabia daquilo, né, que vinha, eu falei assim, eu vou me controlar, nem que eu chegue no carro e eu abra a boca a chorar, mas eu não vou falar nada para ela. E eu fiquei respondendo ela ríspida, porque é um negócio tão forte que vem assim que eu não consigo. E daí eu falei, eu vou ficar, tentar ficar quieta, controlar. Gente, a hora que eu falei tchau, eu entrei no carro, mas eu chorava, e chorava, 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 chorava. Cheguei em casa, na casa que eu morava, tinha um monte de pé de árvore, assim, e eu ajoelhei numa amoreira que tinha, que tem uma questão com a amora também. Aí eu abracei assim, mas eu chorava, 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 chorava. Aí passou, passou. Aí passei 3 dias com a cara inchada, depois voltei ao normal. Hoje, graças a Deus, até hoje eu tenho contato com ela. O que tinha de ruim nela saiu, porque é nela. Eu já sei que eu curo. Cura em mim também? Cura em mim também. Só que ela está casada, ela tem marido, ela tem família, ela tem uma vida mundana. Eu não tenho. Então, a minha diferença para ela é essa. Eu vou curar ela, mas ela me cura também, mas é num grau diferente. É num grau diferente. Porque quem vive a vida afastada do mundo sou eu, e não ela. Entende, gente? Então é assim que funciona o processo. Então vamos lá. As famílias que eu já trabalhei em relação à quebra de maldição hereditária, eu já falei aqui no canal. Eu tenho uma conexão muito forte com o estrangeiro. Não adianta, tem pessoas hoje não mais que sabe que eu já nem fico deslumbrada mais com isso. Eu nunca fiquei, né? Porque como eu tenho conexão com fora do país, eu não tenho esse glamour. Nossa, você fala com... Não tenho. Tanto que essa semana eu fui atender uma pessoa que ela está na Austrália, eu tô com a frequência da Austrália agora. Eu esqueci que a mulher estava na Austrália e ela ficou olhando assim para minha cara. Ela falou, mas eu tô na Austrália. Eu falei, nossa, você tá. Eu falei assim, ai meu Deus, desculpa, Flor, porque eu tava dando bom dia para ela, sei lá que hora que era lá. Porque para mim eu sou um cidadão do mundo, entende? Ah, fala um idioma diferente, a gente vai se entender de um jeito ou de outro. Então eu não tenho esses bloqueios, pelo menos nessa parte não. Então, gente, eu tenho um contato muito forte com fora do meu país, né? Até eu falo assim, eu vim com o meu sobrenome Silva dos Santos, que é para ninguém me achar mesmo, né? Então, eu vivo no Brasil, afastada, com um sobrenome que ninguém conhece, para isso mesmo, né? Ultimamente, meus guias estão falando isso para mim por causa disso. Só que eu tenho acesso a outras pessoas que estão lá, pessoas em Dubai, na Austrália, no Japão, eu tenho acesso, né? Em Israel, tem um pouquinho em cada lugar que eu preciso estar. Enfim, eu já trabalhei com muitas famílias de fora. E geralmente essas famílias, toda família que tem linhagem ligada à Europa, tá?
as dinastias antigas, por exemplo, a China, que um fractal meu tá na China hoje, e, enfim, o que que é importante? Tem muitos decretos, pactos que são feitos em linhagem e para a questão da sobrevivência daquela linhagem. Então, aqui, supondo que essa foto eu peguei aleatória, né? Aleatória na internet, fala da expansão marítima. Quando foi aí, né? A gente tinha que fazer o mercantilismo aí, né? Enfim. Aconteceu. Aqui foram feitos muitos pactos para manter muitos governos, e isso é normal em qualquer tempo nessa terra, os pactos. Hoje não é feito igual antigamente, de sangue, apesar que tem ordens que fazem ainda. Mas hoje a gente já está numa frequência que só de falar a gente já consegue fazer esses pactos, tá? A gente já consegue isso. Então, a frequência do local ali é uma frequência que, ah, do local não, do universo é uma frequência que ajuda já a fazer esses pactos. Então, esse tipo de família, eles têm um peso muito grande, muito, muito grande. Aqui em casa, para vocês terem noção como tudo é espiritual. Eu sou muito ligada à Europa, muito, muito, muito mesmo. Meus filhos não, eles são ligados à Coreia. A questão dos coreanos tá legal agora, né? Em alta, minha filha, tal. Minha filha tem 13 anos. Só que o meu filho, o Miguel, ele vai fazer 21 anos. E ele já tinha essa energia. E a minha mãe, que tem 65 anos, ela foi criada em colônia japonesa. E lá também tinha coreano. Meu pai, o primeiro serviço dele foi com um coreano, já tinha na frequência da família. Eu não tenho frequência desse lado, né, oriental, não tenho. Eu tô ligada a essa frequência ligada à Irlanda. É uma coisa assim que me chama muito, sabe? É uma coisa que me chama. E eles não. Eles têm essa energia assim, e eles olham com um olho de admiração assim, sabe? Então, tudo isso eu estou falando para vocês que está no nosso caminho, está naquele prognóstico, está no mapa, está nas estrelas fixas, está no cinturão. Só que para tudo isso, você tem que estar disposto a se desligar desse mundo e de viver a sua verdade, a sua realidade. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Sim, você tem que trabalhar. Só que você não precisa ficar pregado com essa realidade que todo mundo já está cansado, sabe? E o espiritual da nova era, da era de Aquários, está trazendo essa vertente diferente para que a gente se conecte, para que a gente se motive novamente, entende? Então, essa espiritualidade de sincronicidade, a gente já entendeu que o acaso não existe. E quando a gente pega as 7 leis herméticas do Hermes Trismegistus, que ele fala numa das leis, que a casualidade apenas é uma lei que a gente desconhece, a casualidade, para quem está no despertar de consciência, não existe mais, porque a gente tem as sincronicidades. Então, a sincronicidade já é a lei que a gente desconhecia. E ponto. Entende? As sincronicidades, então é isso, já está descrito que o meu fractal que está em outro país, ele está ligado pela data que ele nasceu, com a data que eu nasci, com os nomes dos nossos pais. Essa é a sincronicidade que era a casualidade ali em Hermes Trismegistus, que ele falou. Entende? A sincronicidade já é a justificativa, tá? Já é a lei, ok? Então é isso. Enfim, quando essas famílias entram em acordo comigo, elas começam a morrer. Por quê? Porque cada crença que você tem que desconstruir, cada pacto, contrato que a sua linhagem fez para se manter no poder, se manter viva,
você tem que desconstruir para se aproximar mais do divino. Todos nós que estamos aqui, a gente, qual que é a nossa missão? Dentro desse planeta que é de expiação, tentação, a gente ser o mais divino possível. Entende? Então, hoje a gente tem com Plutão em Aquário a restauração sendo feita. Então, tudo que é podridão que sai de Plutão ali, de Hades, vem à tona para que a gente limpe. Por isso que o nó do norte e o nó do sul está em Virgem e Peixes, que é a limpeza. É isso, gente. Então, quem está ficando doente é porque tem maus que estão vindo à tona. Só que esse tipo de olhar é um olhar que é subjetivo, que está além do que explica a matéria. Entende? Então é muito importante para quem busca o meu trabalho, eu quero despertar de consciência, eu quero mudar de vida, eu quero isso, eu quero aquilo. Você quer mesmo? Porque quanto mais a sua linhagem tiver pregada nessas energias aqui, pior é. Pior é. Então você vai ter muita sonolência, você não vai ter vontade de coisas, você vai ter que ter outra vida. E para isso você vai ficar um tempo na enfermaria, tá? Eu quero. Então veja bem se você quer o processo. Se você quer o processo mesmo. Porque a maioria das pessoas que chegam no meu, eu quero, eu não aguento mais. Aí começa o processo, começa a estribuchar. Porque eu não consigo mais fazer nada, porque eu não sei. A linhagem, você vê. Todo mundo passa por isso? Não, tem gente que não, que passa por um processo ali rápido e já consegue movimentar do jeito que a vida precisa, sabe? Ela cumpre o papel dela, mas geralmente quem são as pessoas que precisam curar outras, meu Deus, é um processo assim horroroso. Tá? É um processo horroroso, é de você ir em Hades, voltar, ir em Hades, voltar. Então, tem que saber o que que você quer, sabe? Então, esse é meu trabalho. Agora, tem outra coisa que eu vim falar que é um tabu, né? A sexualidade do feminino no processo de despertar de consciência, tá? Ó, vou deixar aqui a plaquinha aparecendo. Deixa eu ver. Eu fiz assim, a plaquinha apareceu, né? Olha lá, ó. Plaquinha aparecendo. Olha lá, ó, vou deixar assim. Ó, a sexualidade no processo do despertar de consciência. Vamos lá. Quando o pessoal aí, as menininhas, estão passando por esse processo denso, é denso, gente. Porque se a gente pegar uma pessoa que vem de linhagem espiritual aí e que teve muitos pactos e pactos para se manter vivo, a gente vem de uma época onde o corpo era vendido. E vendido mesmo, assim, na frente da pessoa. Tô dando um exemplo para manter aquela família viva. Tem muita coisa que para a gente chegar nessa sociedade aqui civilizada ocorreu, gente, que está no inconsciente coletivo, que rege o passo de todo mundo que está aqui. Então é muito profundo. Vamos lá. Quando as meninas começam a ter ataques espirituais sexuais, o que que é, gente? É o inconsciente, é os pactos que estão vindo à tona. Então, quanto mais pacto sexual você fez, a sua linhagem fez, mais você vai vibrar isso, porque está expurgando, está saindo do seu inconsciente para fora. E a gente vai ter isso mais e mais e mais e mais e mais. Por quê? Plutão está em Aquário. Plutão passou aí quantos anos? 18, 20 anos em Capricórnio, que era a podridão escondida dentro das famílias, porta fechada.
Ninguém sabia de nada. Agora, Plutão, portas abertas para todo mundo ver, que é Aquário, são os grupos, o social. Então a gente vai ver o que estava escondido. Por que que a gente está tendo essa onda de job, essa onda de jogos? É a energia do diabo, em desequilíbrio, é a energia de Hades. Porque a gente tem que ver da onde vem a riqueza dos pactos, entende? Da onde vem essa riqueza ali que ficava a portas fechadas. Vocês estão entendendo? Ok? Então, tudo que era segredo ali vem à tona para que a gente restaure energia de Plutão. O que que é importante as meninas? Ai, mas eu tô sentindo presença de alguém, de um ser me tocando. Seu inconsciente, tá? Seu inconsciente vindo à tona e você está no processo de despertar. Ai, Natália, eu não estou conseguindo dormir à noite, tem alguém no meu quarto, eu sinto tocando eu. Seu inconsciente está saindo tudo. Tudo isso, você não corta o processo. Você tem que entender que você é isso e você reprimia isso. Você reprimia. Gente, se eu falar para vocês que eu nunca passei por isso, vocês acreditam? Vocês acreditam? Que eu nunca passei? Porque eu nunca reprimi isso. Eu nunca reprimi. Nunca. Agora, quem reprime, sim. Aí tem mais ataques e ataques, mas tem a ver com o que tem que sair. Que vocês têm que ver. E esse mal está dentro de você. Ai, mas eu acho que é alguém me atacando, é alguém fazendo, é alguém não sei. É você. Então, nesse processo, você vai expurgar. Ai, mas isso não acaba? Não acaba enquanto isso não sair de você. Então, se é algo muito pesado, eu tenho uma consulente de uns anos atrás que ela começou nesse processo. Hoje ela está super bem, graças a Deus, mas ela passou uns longos meses entendendo que ela pode ser, para quem acredita em vidas passadas, ela era uma garota do job aí. Então, ela tinha muitas projeções, muitos sonhos, muito tudo ligado a isso. Muito, muito. E só que hoje ela não tem mais, expurgou, ela dormia muito, 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 passou, expurgou aquela energia. Então, é um processo que é lento, dependendo de quem você é. Então, imagine uma linhagem onde tem um monte de coisa, um monte de pacto. Você tem que ir para a enfermaria e ficar. Então, você é desligado do mundo. Você sente muito cansaço porque você tem que dormir. Você tem que dormir. E tem casos que eu falo para a pessoa, vai no médico. Vai no médico e peça uma bateria de exames, porque você pode estar com deficiência de ferro, você pode estar com isso, com aquilo. Os meus guias falam. E a pessoa vai lá e realmente alistar, porque é uma consequência também. Então a medicina está aí, a ciência está aí, porque foi criação do espiritual também. Somos todos um e tudo está rodando junto. Então, a hora que ela vai lá, descobre que ela está com deficiência de ferro, ela vai ser medicada na veia. Então, ela recupera o vigor dela físico e ela finalizou o processo dela. Então, gente, tem que confiar no processo. Quem não confia, sai fora, vai viver a mentira que você quer viver. Tem gente que não suporta. Eu suportei 5 anos e meio coisas pesadas. Aqui eu contei um pouquinho para vocês. Vou contar uma coisa que eles estão pedindo para contar. Teve um dia que eu estava
trabalhando e eu comecei a fazer um trabalho espiritual bem grande para uma família. E toda vez que eu começo a fazer, eu cobro de acordo com a carga que vem. E essa família eu sabia que ia vir uma carga pesada. E daí eu trabalhando o dia inteiro, e para vocês terem noção, quando eu fecho trabalho, a pessoa tem que entender que durante aquele período eu não vou trabalhar aqui. Eu não vou trabalhar, porque eu tenho que me dedicar àquela energia. Então, isso é um custo. Enfim, o que que aconteceu? Eu estava trabalhando o dia inteiro e meus filhos sempre, né? A Sofia na vidinha dela, o Miguel na dele, e eles, né, interagem ali, sai, volta, e eu vou na minha vida. E eu lembro que eu entrei, né? Eu trabalhava no fundo e entrei para dentro de casa, que era na frente. Quando eu estava cozinhando assim, eles chegaram e a gente começou zum, 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 zum. Eu falei, mas que é isso? Gente, quando eu olhei para cima, gente, olha, eu juro por Deus, gente, não pode jurar, né? Mas enfim, ó, eu olhei para cima, mas não tinha um lugar no teto, o teto era branco de madeira, não tinha um lugar que dava para enfiar o dedinho assim, era mosca de berne, sabe? Mas aquilo me deu um negócio assim. O Miguel falou: Mãe do céu, o que que é isso? A Sofia ficou desesperada. E daí eu falei: Não, isso. Na hora eu abaixei a cabeça, eu falei assim: Meu Deus do céu, materializou o que estava dentro desse povo. Materializou o que estava dentro desse povo. E quando eu liguei para o povo, né, para saber, a maioria deles estava baqueado doente. Um brigado com o outro, aquele horror, aquele, sabe, escárnio lá, para aquele lado deles lá, do país deles. Gente, aí eu fui, peguei, estive comprando não sei quantos negócios lá para matar aquelas moscas, aí elas foi caindo, caiu tudo no chão assim, eu limpei nunca mais. Nunca mais. Eles, depois de um período, melhoraram e voltaram. Os que estavam afastados voltou, se aproximaram e estão no processo de cura até hoje, né? Enfim, o que que é importante vocês entender? Que o mal, ele se materializa, ele sai de você, ele sai através do seu suor, ele sai através da sua urina, ele sai através das suas fezes, ele sai através de tudo, ele sai através de secreção. Então, esse mal que a gente fala é o sistema de crença. Quando você vai para uma cerimônia de ayahuasca, que você tem que levar sua roupa, tudo aquilo que está saindo é expurgação. E é o que eu faço natural. Eu não preciso ficar com a varinha assim, olha, não, você passa pelo processo. Só de você estar falando comigo, você está no processo. Entende? Agora tem gente que precisa ser enganado, que tem uma varinha. Olha, pega a varinha aí. Entende? Então, tudo isso eu estou passando para vocês, que quem está no processo e vem de uma linhagem pesada, vai ser de acordo com a sua linhagem. É de acordo, a sua dor é de acordo com a sua linhagem. E ponto. Ai, mas e pronto, você quer? Você quer? E outra coisa, os meus guias, teve uma época que eu, agora eu não atendo mais, é difícil vir. Pessoas que falam que está no processo, iniciando. É difícil mesmo. Mas antigamente era mais fácil. Chegava tanta gente falando, eu estou no processo, que não sei o que, isso que lá. Eu lembro que teve uma época que eu ouvi tanto isso que a pessoa não queria mais, que não sei o que eu falei para os meus guias mentores e Arcanjo Miguel, eu falei, ó, vocês têm que me ajudar a passar alguma coisa para esse povo para cortar o processo deles. E daí foi quando foi me intuído, me inspirado, canalizado um decreto para a pessoa cortar o pacto de despertar espiritualmente nessa vida. Então você corta o contrato. Só que quando você corta o contrato, gente, eu já avisava lá atrás e aviso também. Você pode fazer o decreto cortar,
vai para a milícia celeste o seu acordo. Só que assim, o que acontece depois não é conta, assim, eu não tenho nada a ver com o que acontece. Se você empobrece, se você vai para a sarjeta, não é por minha conta. Você desistiu do processo. É como se você fosse um atleta que começa como armador e tem que se tornar profissional, um corredor. Ô, você vai sentir dor, você vai ter que romper barreiras, você vai ter que se desenvolver. Mas todo mundo está buscando o quê? Sombra e água fresca. Sombra e água fresca. É só isso que todo mundo busca. Tanto que as normas que roda hoje aqui é da praticidade. Tudo rápido. Por que job é foda hoje, né? Desculpa a palavra aí. Por que é? Porque é rápido. Por que que jogar no jogo é rápido? É ganha dinheiro. É rápido. Tudo que é rápido. Tudo que é rápido. Então, esse tipo de cura que os meus guias mentores trazem é uma cura profunda que muda não só você, mas toda uma linhagem. É todo um destino que é mudado. O seu prognóstico, o seu mapa é tudo reavaliado pela Melícia Celeste. Então, assim, não é brincadeira. A maioria das pessoas querem coisas fáceis, sabe? Olha, a minha família, a minha irmã veio essa semana aqui, ela falou assim, Tata, é tão engraçado porque eu enviei uma leitura minha para uma amiga dela. Ela falou assim, Tata, ela foi na minha casa para mim traduzir o que você disse. E para mim é tão claro o que você disse, mas é aquilo, né, Tata? As pessoas elas não querem passar pelo processo, né? Eu não quero também. É um processo que eu não quero passar. A minha mãe falou: eu não quero, eu acho lindo aonde você chegou. Só que eu vi o que você passou e o que eu vou passar ainda. Então, gente, a verdade é essa. Se você não está preparado, não desce pro play. Se você não sabe brincar, não desce. E assim, não ache que é um processo lindo, porque não é. Não é. É um processo doloroso na matéria. É um processo onde muitas vezes você fica doente, você fica numa situação muito difícil. Mentalmente, você tem que ter assim sei lá, você tem que ter os guias mesmo com você, porque nem o ser humano entende. Então, assim, o que eu estou falando para vocês é porque é tão lindo ver as pessoas abrindo vídeo, falando, ai, que eu passei. Pode ter passado mesmo. Mas quem veio cuidar de outras pessoas, dificilmente são pessoas que ai, foi muito difícil, foi um ano. Não, quem veio cuidar de pessoas, quem veio de linhagem, gente, olha, é muitos pactos, é muitas eras, é muitas coisas para manter aquele povo vivo. Muita coisa foi feita, tá? Muita coisa foi feita. Então, esse vídeo é para vocês que estão no processo, que estão sentindo sonolência, azia, não sei o que, sei que lá. Tem pessoas que começam a estourar o rosto, e tem um monte de coisa que acontece. Você tem como parar isso, mas é o que eu disse, né? O que acontece depois não é por minha conta. É uma conta sua, você não aguentou o rojão e tá tudo certo. Então, eles me passaram esse decreto, você faz, o seu contrato vai lá para o espiritual, eles veem o que que faz com você. Então é isso. E as meninas voltam a falar: para com esse papo aí de vocês estão tendo ataque de extraterrestre, porque na verdade é vocês. É o inconsciente de vocês, é a expurgação que vocês estão tá sendo feita. Por quê? A energia sexual dentro desse planeta gera dinheiro e gera saúde, prosperidade e estabilidade. Se essa energia de vocês está ferida, se está negativa, sei lá como a gente pode dizer, ela tem que se equilibrar. E é através dessa expurgação.
Então não tem nada a ver. Ai, mas tem alguém no meu quarto. O seu inconsciente está produzindo todos os medos que a sua linhagem que você tem, tá? É isso. Então, gente, esse vídeo é para isso. Vocês já ouviram? Eu espero esse vídeo eu vou colocar na hora do jantar, do jantar aqui no Brasil, para que vocês tenham aí uma boa reflexão durante a noite, para vocês pensarem aí um pouco nesse processo de despertar, de ascensão espiritual, e cada um tem o tamanho da sua luz é o tamanho da sua sombra, tá? O tamanho da sua luz é o tamanho da sua sombra. E nesse basiquinho, você já vai começar a entender se você é ou não é um escolhido. Porque tem muita gente que fala que é escolhido, mas eu acho que é uma produção da sua mente que você é um escolhido, tá? Porque escolhido realmente não está preocupado se o meu marido me ama, se ele não me ama. O escolhido realmente ele está muito desconectado disso, muito mesmo, tá? E isso eu já falei diversas vezes e tem gente que não gosta, mas é verdade, tá? O escolhido não está preocupado com o que é da base da pirâmide, que é sexo, o que eu vou comer hoje, que eu não tá preocupado com isso, tá? Isso é as crenças básicas de energia reptiliana, tá? Então é isso. Para quem quiser aconselhamento, orientação, gente, tem que marcar horário. Para esses temas assim, tem que marcar horário, fazer a sessão do Laboratório do Autoconhecimento, que é um projeto que eu tenho já há algum tempo. Tem algumas pessoas que ficaram e outras que se foram, que é aquilo que eu acabei de dizer aqui. A maioria das pessoas decidem continuar na vida que tem. Se tá ruim, se tá, decide continuar. A maioria, tá? Então tem o projeto aí, esse projeto que é o Laboratório do Autoconhecimento, que são 5 sessões onde você tem o acesso a todas as ferramentas que eu trabalho aqui da matéria, né? Você tem acesso e você pode começar com o seu processo ali através dessa autojornada dentro da sua mente. Eu tenho essa frequência de conversa. A maioria das pessoas que vêm de cartomancia fala: ai, olha as cartas aí, olha aí. Você vai atrás de quem você quer ir, né? Que não é eu, né? Não sou eu. Porque se você está pregado nisso aí, você tem que ir em canais que as pessoas estão fazendo isso. Eu trabalho com o tarô, amo o tarô tal, mas não é minha principal ferramenta, tá? Não é mesmo. E a hora que você chega no meu trabalho, você tem que ouvir o que eu falo, tá? O que eu falo, você querendo ou não, tá? Se você pagou, você tem que entender o profissional que você contratou, senão nem faz sentido. Tá bom? Então é isso, um beijo no coração de vocês. Espero que esse vídeo ele abra a consciência de vocês e que quem estiver realmente interessado nesse processo me procure, e entenda aí que é um processo que é bastante doloroso. E não adianta acho que faz uns 15 dias uma pessoa me procurou querendo curar feridas de 50 anos em um mês. Um mês não, em uma hora. A pessoa desistiu, desistiu mesmo, falou que já está preparada, que já sabe tudo que deveria saber, e ela vai continuar na vida dela e tudo bem para ela, porque ela já falou que já sabe de tudo. Então, beleza, tá? Então, se você for essa pessoa que já sabe de tudo e que tá ótima, nem vem, tá? Nem vem mesmo, né? Vai continuar no seu ótimo, tá bom?
Agora, quem está disposto, entenda que é um investimento alto tanto a nível físico quanto financeiro, tá? Porque é um processo que você vai ter que vir falar comigo, pagar consulta. Então, se você não tiver isso, nem venha, tá? Aí tem o projeto Somos Todos Um, que tem pergunta R$ 10, tem pergunta, tem o orientação R$ 50. Dentro disso, eu dou uma pequena orientação ali. Quando eu colocar um mapa na promoção, você faz um mapa. E assim você vai de acordo com o que você pode, que é aquilo também. A ajuda, ela sempre acontece, independente da classe social que você está ou do local do planeta que você nasceu. A questão é, quanto maior a sua vontade de mudar, maior o recurso espiritual vai te dar, tá? Então é equiparado aí a sua vontade e as oportunidades que vão ser te oferecidas, tá bom? Então é isso, um beijo no coração de vocês. Deixa o like, comentem no vídeo e se inscreva no canal. Tchau, tchau.